Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E esta é a Terceiramente. E você sabe que você está aqui para crescer, para aprender, para se tornar extraordinário. Já faz um tempo que a gente não grava a Terceiramente, a gente está estreando essa temporada 2025 dos podcasts da Terceiramente, da Gestão Realista, que inclui também o nosso famoso e bastante procurado Provocações de Carreira. E eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que meu grande amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França para variar. Fala, Anildo, tudo bem, meu amigo? Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Pois é, Leandro, primeiro aqui de 2025 e nada melhor do que começar 2025 com Terceiramente, né? E o tema de hoje, super bacana para começar o ano. Exatamente, a gente nunca escondeu isso de ninguém, né, Nildo? Aqui ninguém é pregador, aqui todos somos pecadores. A gente usa a Terceiramente como um grande lugar de reflexão que sim nos transforma, e a gente já recebeu muitos feedbacks super positivos, né, de pessoas que nos acompanham, que nos escutam, né, que faz muita diferença abordar e tocar nessas feridas, né? E hoje a gente vai falar de uma delas que pegou aqui a gente, né, Anildo, já em vários, e pega em vários momentos. Sem dúvida. Anildo, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, para a gente contextualizar esse episódio, tá bom? A gente sabe que nos dias de hoje, né, a gente é inundado de imagens de perfeição. Sabe aquele prato perfeito na rede social, aquele momento perfeito, aquele jantar à luz de velas, aquela viagem maravilhosa, toda essa imagem de perfeição que gera uma cobrança, sabe aquela foto de academia, todos os momentos perfeitos, a gente é inundado desses momentos e isso nos gera uma pressão. Anildo, você sente essa pressão de ser perfeito, essa busca de perfeição, é algo que te incomoda? Então, Leandro, a resposta é rápida e simples. Sim, todo minuto do meu dia. Né? Essa é a maior batalha que eu tenho que lutar durante o meu dia. Né? E sem dúvida nenhuma. Essa busca da perfeição. E não é só um problema que eu enfrento, é um problema que eu tenho que controlar, porque eu sou pai, eu tenho 2 filhos, né? E a gente tem que controlar e não projetar isso excessivamente também, né? Mas é um problema permanente. Exato, e a questão que fica é a seguinte, será que isso nos traz felicidade, né? Olha, pode até nos trazer entre aspas aqui, um propósito, né? Mas será que traz felicidade? Ou será que está gerando burnout, estresse, depressão, rompimento de laços? É o que a gente vai conversar hoje aqui e abordar, pegar além dos insights, experiências pessoais da gestão realista, pegar autores que exploraram o tema, autores renomados, filosofias antigas que exploraram o tema, para a gente colocar esse assunto e esse problema nos holofotes e tentar, para 2025, que é aquele momento que a gente coloca todas as metas de perfeição possível, né? Tentar se moldar um pouquinho para buscar uma vida mais leve e mais feliz. Agora, disclaimer, né, Anildo? Já falo para você que nos acompanha desde o início, a gente não está aqui pregando conformismo, que você não tem que se conformar em não corrigir as suas falhas, não, ou não ser melhor. Aqui a gente está falando sobre como é impossível buscar essa perfeição e que a gente tem que entender que em determinados momentos da nossa vida essa busca não vai ser possível. Ô, Leandro, e a gente vai falar um pouquinho disso. Pode falar, Nildo. Então, eu vou só trocar uma palavra que você usou. Não é impossível buscar a perfeição, é possível. Na verdade, a gente até deve, né? É impossível alcançar. É impossível alcançar a perfeição.
Excelente, excelente. E para contextualizar, Nildo, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu fiquei boquiaberto quando eu ouvi isso. O Roger Federer, que é para muitos, né, o maior tenista de todos os tempos, né, não por números, Djokovic é por números, mas Federer, num discurso para os formandos de uma universidade, ele comentou, Nildo, que perguntou para o pessoal, sabe quantos pontos, o percentual de pontos que eu ganhei nas minhas partidas, na minha carreira? Cara, qualquer um diria mais de 80%, né, Nildo? Eu diria, sem dúvida nenhuma. O cara foi um dos maiores de todos os tempos, então você supõe que no mínimo ele ganhou mais de 80% dos pontos que ele disputou. E a resposta, pasmem, ele né? Ele ganhou 54% dos pontos que ele disputou na carreira dele como tenista. Eu fiquei pasmo porque do outro lado ele perdeu 46% dos pontos. E ele não parou, porque ele ficou focando nos 46% dos pontos que ele não fez. E esse é o cerne desse episódio aqui. A gente vai explorar tudo isso como uma forma de você olhar para frente e tentar um passinho a mais, porque às vezes essa busca da perfeição, né, Anildo? O foco no erro pode fazer com que a gente fique estagnado. É isso, Anildo? Mais ou menos isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, essa estatística que você trouxe, ela é reveladora, né? Porque esquece o nome, né, do tenista, né? Se a gente estivesse falando de uma forma genérica, olha, o que você acha de um tenista que conquistou só 54% dos pontos que ele disputou? Alguém vai falar, ele é um tenista mediano, né? Ele é um tenista mediano, se você olhar para o número em si, né? Mas quando a gente vai ver, é um dos, se não o maior tenista, né, da história. Né? Aí a grande pergunta é, né, Leandro, não é quantos pontos ganhou, mas em que momentos ele ganhou aqueles 100% dos pontos, né? Em que momento ele ganhou os 80% dos pontos? Bom. Em que momento ele ganhou só 20% dos pontos? Né? E eu tenho certeza absoluta que ele é um grande exemplo de que ele não buscou perfeição, né? E a perfeição, a gente não precisa assumir que é ganhar 100% dos pontos. Isso não é perfeição, isso é ilusão, né? Mas vamos dizer, a perfeição de ganhar 80% dos pontos. Não. Né? Ele é um exemplo fantástico de que ele buscou. Por isso que eu fiz aquela mudança no início do que você falou. Ele buscou essa perfeição nos momentos onde ela foi necessária. Né? Porque com certeza ele não ganhou sempre, em todos os sets, 54% dos pontos. Não. Né? Mas quando foi necessário aquele a mais, né? Aquela superação, até mesmo buscar a perfeição, eu tenho certeza que o Federer, ele fez aquele esforço de buscar. Né? Então, assim, um exemplo fantástico. E assim, a gente pode pegar isso, né? E o que a gente vai fazer aqui no episódio é a gente fazer, né, uma comparação com outros aspectos, né, da nossa vida. Nós, simples mortais, né? Simples, exatamente. E para isso a gente colocou aqui como pano de fundo, além de alguns autores que a gente já leu aqui na Gestão, discute, uma filosofia, que é o estoicismo. Né? A gente gosta muito do estoicismo. Estoicismo, para quem não conhece, é uma escola filosófica da Grécia Antiga que foca em você manter, né, o teu foco, né, Nildo, nas coisas que estão sob seu controle. Ou seja, tem coisas que você não pode controlar. Então, por mais que você queira ser perfeito, né, tem coisas que você não pode controlar. O clima, por exemplo, é um bom exemplo, né, Nildo? Você não pode controlar o clima. Né? Ações dos outros, por mais que você pode influenciar, você não pode controlar. Enfim, e o estoicismo, os estoicos acreditavam que a virtude do único homem, né, o único bem verdadeiro, é viver de acordo com a razão e com a natureza. E focar no presente, buscando sabedoria nas suas ações, aceitando o que você não pode mudar e aceitando a sua natureza imperfeita de ser humano. Esse pano de fundo dos estoicos, Anildo, dá muito do que a gente vai falar do episódio. E não são só os estoicos que
beberam dessa água. Uma autora renomada, Brené Brown, né, tem um livro dela muito bacana, a gente recomenda aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené Brown, ela defende que a vulnerabilidade, ou seja, aceitar as suas falhas, se abrir, expor as suas falhas, por que não, e essa aceitação, né, da sua imperfeição são simplesmente essenciais para a sua felicidade, para a conexão com os outros e para o seu crescimento. E olha só, para a sua superação. Quando o Nildo falou lá do Federer, eu tenho certeza que o Federer não alcançou a perfeição, mas ele buscou a perfeição e com isso atingiu a superação. E é isso que a gente está encorajando aqui. Anildo, esses paralelos da Brené Brown, que a gente ainda vai falar sobre ela aí, e estoicismo, o que você tem a dizer, né, dessas questões de aceitar a imperfeição, foco no que podemos controlar, coragem, que a própria Brené Brown fala, resiliência, autocompaixão, tudo isso muito abordado na filosofia de quem aceita a imperfeição, até como um modo de vida e de superação. Olha só, Leandro, o estoicismo é uma das surpresas mais bacanas na minha vida, né? Eu acabei cruzando com o estoicismo, mas eu morava no Brasil, foi quando eu li um livro do Sêneca, né? E desde então, né, eu tenho me aprofundado o máximo possível, né? E, assim, a alma do estoicismo, né, você se concentrar nas coisas que estão sob o seu controle, né? E para mim essa é a essência da arte de ser imperfeito, né? Isso não é não é aceitação. Olha só, as coisas que estão sob o seu controle, você vai controlar essas coisas, não aceitá-las. Você entendeu? Não é aceitar como você é, não é aceitar quem você é, não. As coisas que estão sob o seu controle, controla. Controla as poucas coisas que você pode controlar. E aí eu quero ressaltar 2 pontos, Leandro, que eu vou voltar para esse ponto aqui durante nossas conversas aqui. Existem 2 aspectos da questão do imperfeito, né? Tem um aspecto interno, cada um de nós, e aí a imperfeição ela pode ser emocional, até mesmo física, né? E existe o aspecto exterior, são as condições em que a gente está envolvido, né? E quando a gente fala de imperfeição, não é só a gente emocionalmente, fisicamente, nossas capacidades, né? Mas muitas vezes a gente tem todas as condições físicas, emocionais para fazer algo, mas a gente fica esperando as condições perfeitas para poder fazer algo, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, a condição perfeita nunca vai chegar, né? Então a perfeição ela é interna e externa, né? E o estoicismo toca muito esse ponto. E a questão, né, a coragem de ser imperfeito, esse é um livro que só o título já bastaria. Só o título já bastaria, né? Porque é preciso muita coragem, né, Nildo? É preciso coragem para a gente aceitar plenamente as nossas limitações, ou as limitações em que estamos envolvidos, e mesmo assim seguir adiante, e mesmo assim buscar o que a gente quer, né? Precisa muita coragem. Esse é o grande ponto que a gente está destacando aqui. Coragem de ser vulnerável, mostrar suas falhas. O pessoal, hoje em dia, a gente falou no início, né, só mostra aquele lado positivo, só mostra o tanquinho ali, né, quando, né, trabalha na academia. Olha, sabe uma coisa que eu me lembrei falando do estoicismo, fazendo paralelo com o Federer, que a gente acabou não comentando. No discurso para os formandos, né, o Federer fala, depois de falar que errou 46% dos pontos dele, ele falava para si mesmo uma conversa interna. Foi só um ponto quando ele errava. Vamos para o próximo. O próximo está no meu controle. O que passou não está no meu controle. Olha aí, ó. Passou. Passado não está mais no meu controle. Presente está no meu controle. Vamos fazendo esse paralelo. A gente também, ó, vai citar aqui, muito en passant, alguns autores que exploraram essa questão da imperfeição como modo de vida e que alcançaram a superação com isso. Vamos lá. A gente falou da Brené Brown, já falamos do estoicismo, que tem Marcos Aurélio, Sêneca, como vários filósofos que fizeram dessa filosofia um sucesso atualmente. Aliás, recomendamos o livro Diário Estoico também.
Anildo, Carol Dweck, no livro, já citamos várias vezes, acho que ela tem até uma cadeira aqui na Gestão Realista. Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela sugere que uma mentalidade de crescimento, né, ela aceita a imperfeição, porque somente aceitando a imperfeição você entra nessa mentalidade de crescimento buscando a sua superação. O Mark Manson tem um livro bastante famoso, A Sutil Arte de Ligar um Fo, né? Não vamos continuar para o YouTube não nos prejudicar aqui com nossa áudio. A arte de ligar o F, né, pontinhos, ele adota uma abordagem, né, bem contra-intuitiva sobre desenvolvimento pessoal, mas falando muito sobre questões relacionadas ao imperfeccionismo, argumenta que a chave para uma vida melhor não é constantemente estar buscando experiências positivas, né, Anildo, mas aprender a lidar com as dificuldades e aceitar a sua imperfeição. Uma mensagem bastante bacana. E essa, Anildo, eu vou falar um pouquinho aqui dessa arte japonesa, que é um insight maravilhoso para a gente continuar o nosso episódio, da arte chamada Kintsugi, que é uma técnica milenar que consiste em reparar objetos quebrados de cerâmica com fios de ouro. Então, não sei se vocês já viram algum vaso recuperado com essa arte. O vaso, ele aumenta de valor. O que era bom fica melhor, através da exposição das falhas. Anildo, a mensagem por detrás, né, dessa filosofia, que é da aceitação da imperfeição, respeito pela sua história, esse simbolismo, né, de demonstrar sem vergonha as suas falhas, é um pano de fundo maravilhoso para a gente explorar a imperfeição como, até, porque não um meio de superação. Olha só, a arte de ligar o dane-se, né? Para usar uma palavra mais leve. Boa, gostei. É um livro que é... Assim, ó, só ressaltando para quem está ouvindo a gente está citando vários livros aqui e na descrição desse episódio vai estar a lista inteira. A gente está recomendando esses livros para cada um de vocês, não é só citando, a gente está recomendando fortemente para que cada um leia. A Arte de Ligar o Dane-se é um livro fantástico, né? Que está muito ligado à questão do estoicismo, de você se concentrar no que você pode fazer. Né? Agora, o Kintsugi, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi como filosofia, né? A questão de você pegar os... Olha só, vamos falar em português claro, né? Você pegar os cacos de algo, os cacos, né? Os pedaços, né? E você coloca todos juntos novamente, não usando super bonder, né? Você usa fios de ouro, né? Animal, fios incrível, de ouro, cara, né? incrível. Então não é super bonder onde você está tentando ali esconder as rachaduras, né? Os cracks ali, não, na verdade... Ou seja, você não liga o dane-se para suas falhas, né, Anildo? Não, você preenche as suas falhas com algo muito valioso, você dá um valor para essas falhas, né? E a questão, né, Leandro, não é nem demonstrar, na verdade, a sua vulnerabilidade. Demonstrar sua vulnerabilidade é algo que nem todo mundo está preparado, né? E nem todo mundo começa por aí. Mas é a questão de você fazer duas coisas, né? Primeiro, reconhecê-las, né? Que é importante. Você nunca vai consertar, nunca vai melhorar nada que você não reconheça como imperfeito ou como errado, né? Mas o segundo ponto que é importante é você não parar, né? Não se deter por causa dessas imperfeições. Eu vou para quem me conhece sabe que eu tenho uma Bíblia pessoal, né? Minha Bíblia pessoal é um conjunto de frases e metáforas, histórias que eu guardo para mim mesmo, né? E o número 1 de todos, Leandro, é um do Mahatma Gandhi, né? E o Mahatma Gandhi uma vez falou: eu tenho plena consciência das minhas limitações, né? Imperfeições. Maravilhosa. Né? E essa é a minha maior força. Maior força. Uhum. Então são esses dois passos, né, Leandro? Você reconhecê-las, né? Mas não deixá-las impedi-lo, né? De você fazer coisas que também podem ser grandiosas, apesar das suas imperfeições. Agora, olha só, usei uma palavra aqui que eu vou corrigir. Grandioso. Olha, eu criando aí
como posso dizer? Uma expectativa. Não expectativa. Colocando fio, combustível, né? Na questão do perfeccionismo, né? Grandioso, Leandro. Herói, olha só, vou usar outra frase da minha Bíblia. Né? Herói. É relativo, né? Não. Herói é aquele que faz sua parte. Faz Herói sua parte. Falamos é aquele que faz a sua disso, parte. Né? Então, grandioso, Leandro, é você terminar o dia e você olhar para as horas que passaram e você ver que você não desistiu, apesar das imperfeições nas condições, apesar das imperfeições em todos os lugares que você identificou. Né? Isso sim é grandioso. Né? E isso sim é extraordinário. Né? E é isso que é importante. Né? Essas falhas, você reconhecê-las e dar o valor delas e preenchê-las, né? Com algo importante. Né? E isso, na verdade, construiu algo muito bonito. E Anildo, para finalizar a contextualização de quantos autores antigos, atuais, contemporâneos abordaram esse assunto, a gente vai falar de um dos assuntos que foi lá no início da nossa amizade, lá em 1832, mais ou menos, né, Anildo? Que quando você me emprestou aquele livro, o Tal da Liderança Pessoal, né, que falava do taoísmo. E o Lao Tzu, filósofo que, né, chinês, de antes de Cristo, coisas a gente está pegando conhecimento 2.700 anos atrás. Que não é novo. Então a gente tem que explorar sim e colocar na nossa vida contemporânea que não está fácil. Né? Então, alguns princípios do taoísmo, né? Aceitação da natureza, enfatizar a imperfeição como inerente à natureza, o Tao, né? Que até muito na linha do caminho, né? Do fluxo, isso é o que é o Tao, né? Não julga e não critica. Não dualidade, a distinção entre perfeição e imperfeição é relativa, muito na linha do que a gente estava falando anteriormente. O taoísmo promove a união dos opostos. Olha que legal, aceitar esse seu lado negro, às vezes, por que não, hein? Simplesmente ser. O taoísmo defende que viver sem esforço excessivo, permitindo-se que as coisas sejam como são. E a flexibilidade, a imperfeição é natural. A rigidez leva à quebra. Lembrei muito daquela música, Nildo, que eu adoro, aliás. I'm only human, after all, don't put the blame on me. E aí, meu amigo, sou apenas humano, no final das contas, não coloque a culpa em mim. Nildo, taoísmo mais atual do que a gente imagina, né? Eu sou suspeito para falar do taoísmo porque eu tenho uma paixão muito grande por essa filosofia do Lao Tse, né? Eu vou ressaltar uma das frases que, né, vem do taoísmo, que diz, né, quem controla os outros, né, é forte, né? Mas quem controla a si mesmo é realmente poderoso, né? E isso reflete demais, né? Com o estoicismo, né? Exatamente, né? E a questão da flexibilidade, né? Tem um poema porque, para quem não sabe, o taoísmo vem de 84 poemas que Lao Tse escreveu, né? E um desses poemas, que na verdade até vem da referência que você usou, ele fala, né? Uma grama, quando está viva, ela é verde, flexível, mas quando ela morre, ela fica dura e seca, né? Uma pessoa, quando está viva, é flexível, né? Mas quando a gente morre, a gente fica rígido, né? E essa rigidez, né, ela está ligada à morte, né? A flexibilidade está ligada à vida, né? E essa flexibilidade é a gente poder fluir, né? Fluir, caminhar, perseguir, continuar, né? Apesar dos obstáculos. E de novo, olha, eu tinha prometido que eu ia ficar repetindo isso bastante. Eu não sou doido, eu sei que estou repetindo, né? Os obstáculos internos e externos, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, né? Ou até limitações físicas mesmo, né? Ou as condições. Como né, o Lao Tse usa muito a referência da água, né? A água, né, é flexível, a pedra é extremamente rígida, mas é aquela questão de continuar, né? E se não for por um lado, é pelo outro. Se não for por um lado, pelos lados, é por cima. Se não for por cima, é por baixo. Se não for por baixo, vai ser sobre, entre, true, né?
E essa determinação calma, é uma determinação muito calma, mas sólida, firme, bom. Né? É super importante, Leandro, mas é uma arte porque acho que todo mundo aqui, né, nessa altura do campeonato aqui desse podcast, já entendeu que ninguém é perfeito, não existe perfeição. Perfeição é uma direção, não é um lugar, ele não existe, né? Então a gente tem que, ao aceitar a nossa imperfeição, fica a próxima pergunta é a que vale. E aí, o que você vai fazer? Né? E aí? O que você vai fazer? E essa é a pergunta que a gente tem que se concentrar. O que você vai fazer? Essa é a grande pergunta. Como aplicar tudo isso no seu dia a dia? Como pegar esses conceitos e fazer com que isso melhore esse seu 2025, esse seu planejamento, né? Olha só, a gente vai começar aqui com algumas dicas práticas, também baseado em alguns autores e baseados nos insights da gestão realista. Bom, então, vamos lá. Na prática, então, a gente separou aqui alguns passos, né? Então, como sempre, a gente vai falar aqui alguns passos e discorrer depois sobre eles. Então, baseado em alguns autores e baseado na experiência pessoal também e sites da gestão realista. Começando com o mais importante. Just do it, né? Apenas faça. Slogan da Nike que ficou famoso, não é por acaso. Anildo, essa mentalidade de fazer, vai ser um bate-bola rápido aqui, Anildo. É o nosso passo número 1. Simplesmente faça, não fique preso naquela ideia de perfeccionismo, de ser perfeito. É também uma grande arma contra a procrastinação, né? É a grande arma contra a procrastinação, né? Just do it. Se concentra no próximo passo. Lembra o exemplo que você deu do Federer lá? Ele marcou, ele perdeu um ponto, ele se concentra no próximo. Então, assim, você tem que fazer aquela apresentação gigante para apresentar para a diretoria. Se concentra, então, no primeiro slide. Faz a capa. Isso. Define o título. Isso. Coloca a data. Podem ser 300, terminou a capa. Né? Pronto, faz a agenda. Faz a agenda. Se concentra na agenda. Fez a agenda, pega o primeiro tópico, faz o próximo slide. Você entendeu? E assim, e just do it. Just do it. Não é just do it everything. Não faz tudo de uma vez. Se concentra no próximo passo. Qual é o próximo passo? Apesar de todos os problemas. Apesar de tudo. Exatamente. E muito nessa linha que é um cuidado que a gente colocou como passo número 2. Cuidado com esses passos excessivos de planejamento, essa to-do list enorme. Eu aqui falo o maior pecador, eu adoro ferramentas de to-do, controle, planejamento, e muitas vezes eu olho aquele meu backlog de tarefas ali, tem chegando nos centenas ali de atividades que eu tenho que fazer. Isso estressa, né, Anildo? Então, cuidado com essa dívida de produtividade, né? Você não precisa justificar a sua existência fazendo tudo e fazendo muitas coisas de uma vez só. Isso pode levar ao burnout, que é um problema muito presente na vida de pessoas, pais, pessoas que nos escutam, inclusive. Anildo, o que você tem a dizer sobre isso? Ô, Leandro, a questão do to-do list, aí, então, o passo número 2, eu vou até propor uma metodologia, né, que a gente usa muito aqui na gestão realista, né, que é a metodologia KISS, né, que é o Keep It Simple, Stupid, né. To-do list, a gente tem vários episódios que a gente comenta sobre isso, provocações de carreira, a gente tem várias dicas que a gente dá, mas o segredo aqui, Leandro, de novo, olha a armadilha que a gente pode criar. Just do it, o pessoal o Anildo e o Leandro falou, próximo passo, legal, próximo passo é o meu planejamento. E aí você cai num planejamento absurdo, super complexo, cheio de 500 passos, né? Então essa é a armadilha que muita gente cria para nós mesmos. Exatamente. Né? Nosso to-do list, Leandro, tem que ser o mais simples possível. Procura fazer da forma mais simples possível. Isso. Você fez da forma mais simples possível? Perfeito. Aí você pode continuar. E o que vai muito em linha, né, com o passo número 3. Mire nos 80%, rejeitando a vontade de fazer aquela coisa perfeita, né? Você mirando nesses 80%, né, Anildo, você vai ter alguns benefícios que alguns autores, um deles aborda esse assunto, é o Oliver Burkeman, no livro
Gestão de Tempo para Mortais, outro livro que a gente vai recomendar aqui. Ele recomenda mínimo dos 80% e você vai ficar surpreso. Aliás, é muito mais do que o Federer fez com seus 54% dos pontos, né, Nildo? Não, sem dúvida, isso é questão de gerenciar a expectativa, Isso. né, Leandro? Porque, infelizmente, né, a questão do perfeccionismo, você sempre mira nos 120%. Né? Esse é o problema. Né? É muito comum a gente, principalmente na questão do trabalho, nos papéis profissionais que nós temos, né, a gente acabar mirando, né, na questão do 120%. Né? Muito bom. E nos papéis pessoais nossos, né, a gente também tem que procurar aplicar essa regra. Né? Inclusive nos hábitos que a gente cria, né? Você citou várias vezes a questão da academia, né? Ao invés de eu ter, sabe, aquele corpo perfeito, poxa, tenha pelo menos um corpo bem melhor do que o que você tem hoje, ou uma condição física bem melhor do que você tem hoje, e sem ser aquela condição física perfeita. Você não vai conseguir correr essa maratona, corre então 10 quilômetros, tá? E começa por aí, né? De uma forma bem mágica, Leandro, as suas limitações elas vão ser menores quando você olhar adiante. E esse passo está muito em linha com o próximo passo, que é a nossa recomendação, que é exatamente mirar pequenos passos. Né? Vai no próximo ponto, vai no próximo passo e não trazer uma atitude de perfeccionismo, mesmo nesse passo pequeno, né? Porque isso é uma armadilha. Então, foca nos pequenos passos. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, né, Anildo? Sem dúvida, legal. Sem dúvida. Nada a acrescentar. O passo número 5, e esse acho que é um dos cernes aqui do episódio, abraçar as suas limitações. Você falou muito bem do Mahatma Gandhi, Anildo. Eu conheço as minhas limitações e essa é a minha maior força. É bem por aí, né? Exato. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu colocaria isso até como passo número 1. É o principal. Mas olha só, vou ressaltar uma palavra. A estratégia toda tem que ser baseada nisso, né, Anildo? Sem dúvida. Mas olha só, a gente usou assim, ó, abraçar as suas limitações, não apenas reconhecê-las, né? Você abraça elas, né? E você assume elas. Elas são partes de você nesse momento, né? E ao abraçá-las, você vai se concentrar de novo, que a gente já falou, né? Se concentrar no que você pode fazer, né? E de uma forma muito mágica, viu, Leandro? É uma forma muito mágica. Ao fazer isso, você começa a eliminar certas limitações que você tem, ou diminuí-las. Né? Por isso que isso precisa ser um processo cíclico, né? E constante. Entendeu? Porque dependendo na situação que a gente se encontra, as nossas limitações serão diferentes. Né? A gente precisa reconhecê-las, né? Que muitas vezes essa limitação em outros cenários elas não são um problema. Né? Então esse é um processo contínuo, constante, cíclico. Muito bom. Anildo, a próxima aqui é algo que a gente também fala muito na gestão realista, né? Para todos os nossos mentorados e em vários episódios. O bom é inimigo do ótimo. Uau, essa frase quase encerra o episódio, né? A importância é muito na linha do buscar esses 80%, né? Buscando fazer esse bom aí no tempo disponível, fazer o que você pode com o que você tem, mas fazer agora. Por aí? Sem dúvida nenhuma, Leandro. De novo, né? É o maldito, né? Eu odeio usar essa palavra, mas enfim, se aplica bem, não tem uma melhor, do perfeccionismo. Né? E essa é uma batalha que a gente tem que estar, de novo, é uma batalha cíclica. Né? É combater essa questão de você... Né? Esses passos são interligados, né? A questão do 80%. Totalmente. A questão dos 80%, né? E não os 120%. Né? Entendeu? E isso é fundamental. Isso é fundamental, porque ao fazer isso, né, a gente gerencia não só a nossa expectativa, mas isso ajuda a gente a gerenciar a expectativa das pessoas que estão envolvidas no que a gente está fazendo também. Esse é um assunto muito também abordado no livro lá do Oliver Burkeman, assim como, olha só essa aqui, hein? Olha só, essa pega muitas pessoas como este aqui que vos fala, de calça curta. A arte de desistir, que às vezes é necessário desistir de algumas batalhas. Anildo,
É difícil desistir para os caras teimosos. Eu brinco até com a minha filha, não sou teimoso, filho, eu sou persistente. Desistir também, saber o momento de desistir é uma arte, né? Ô Leandro, o próximo episódio da Terceiramente já ganhou um nome, tá? Quem está ouvindo a gente aqui já está sabendo que o próximo episódio da Terceiramente vai ser chamado de A Arte de Desistir. Porque... Olha aí, hein? Porque... A série, a gente já pode inaugurar uma série da arte, né? Sem dúvida. Porque olha só, viu, Leandro? Saber desistir é uma arte. É uma arte. É uma arte, Leandro. E olha, eu não vou falar demais, que eu vou guardar isso para esse episódio, porque isso... São tantas coisas para falar. Isso, o ano passado, para mim, foi... O 2023 e 2024 foram 2 anos onde eu vi isso acontecendo perto de mim, né? Sem dar muitos detalhes, né? De forma muito intensa, e eu vi pessoas que souberam desistir, e eu vi os positivos e os negativos que isso gerou para ela, e pessoas que não souberam desistir, e os positivos e os negativos que isso geraram para essa pessoa também. É um assunto que merece um episódio. Saber desistir é algo que a gente tem que refletir muito, constantemente, Leandro. Se vale a pena certas batalhas, porque muitas vezes, Leandro, a gente ganha perdendo certas batalhas, a gente ganha guerra, entendeu? Mas isso é algo que a gente tem que procurar uma reflexão muito profunda e muito pessoal, sem dúvida nenhuma. Acho que está muito relacionado com essa arte de ser imperfeito, porque experimentar algo, você está assumindo ali que vai experimentar alguma coisa, tentar algo novo, não quer dizer que você tem que morrer abraçado com essa sua tentativa. Às vezes tentou um trabalho novo, tentou uma pessoa nova no relacionamento, tentou um esporte novo, um hobby novo. Às vezes não rolou, desiste, vai para outra. Leandro, vai para outra. Saber não é mole, não. Olha só. Não é fácil. Deixa eu pegar dois espectros da questão do desistir. Né, que tá ligado com essa arte, né, de saber vamos deixar um pouco pro episódio. Não, sem dúvida. Eu só vou. Eu gostei da ideia. Eu vou ressaltar aqui 2 pontos que você levantou aqui durante essa conversa, né? O burnout é não saber desistir. E a depressão é talvez desistir muito cedo. São dois espectros que estão ligados muito. em saber ou não desistir, né? É por isso que é uma arte. E é tão importante, Leandro, olha, dois nomes que eu usei aqui agora: burnout, depressão, males que afetam o mundo hoje de uma forma tão profunda, e todas ligadas com a questão da arte de desistir. Então, assim, eu estou ressaltando esse ponto. Quem está escutando a gente aqui, reflete bastante sobre isso. E volta no próximo episódio do Terceiramente, que vai conversar bastante sobre isso aí. Exato. E... por que não um antídoto, um remédio contra tudo isso que o Anildo comentou, depressão, burnout? Está no 8º passo aqui. Viver o presente. Esse também merece um episódio, aliás, né? Vários livros sobre esse assunto mostram o quanto esse tópico é difícil, né? Viver praticando a atenção plena, o famoso mindfulness, né? Anildo, se a gente não se concentra no presente, né, o que acontece aí com termos de ansiedade, depressão, se a gente está vivendo sempre esperando o que vai acontecer ou remoendo o passado, a gente passa uma vida inteira sem viver. Então, olhar o presente, viver o agora, não é nada mais, nada menos do que viver, aprender a viver. Na minha modesta visão, é por aí, Anildo? 500.000% por aí, né? Porque o que acontece é o seguinte, Leandro, a gente fala de viver o presente, né? Esse é um erro, na verdade, que é infelizmente um erro que a gente tem que cometer, né? Viver o presente. Porque ninguém consegue viver o passado, isso é impossível. Ninguém consegue viver o futuro, impossível. O passado não existe, o futuro não existe. A gente somente vive o presente, queira ou não. O porquê que é importante conscientemente, deliberadamente viver o presente? É porque fala que um dos maiores pecadores que você conhece nesse ponto, Leandro, alguém que sofre de hiperatividade cerebral e etc.
Gasta o presente fazendo o quê? Pensando demais no passado. Desperdiça o seu presente fazendo o quê? Pensando demais no seu futuro. Entendeu? E você deixa de viver o presente. No presente. Simplesmente isso. Né? Esse é um grande mal, né? Porque na verdade não existe outra forma. A gente sempre vive o presente, queira ou não. Então a gente tem que deliberadamente, conscientemente viver esse presente. Agora eu vou até me permitir colocar uma palavrinha aí no seu, assim como Por você favor. muitas vezes faz comigo. Às vezes a gente sobrevive o presente, mas não vive o presente. Cara, fantástico, cara. Você tem que colocar mais palavras do que eu falo mais frequentemente. Essa foi fantástico. Perfeito. Né? É isso. E para isso, a filosofia estoica tem uma ferramenta que vai te ajudar a viver no presente, além do mindfulness, que é uma matéria em si. A gente recomenda, pesquisa um pouquinho sobre. Foco no que está no seu controle. Acho que a gente já falou muito sobre isso. Bastante. Né? Isso vai te ajudar. E para finalizar só o 10, Anildo, que está muito em linha, o 10º passo aqui, que está muito em linha com, a gente também já falou no episódio, mas com uma palavra, autocompaixão, autocobrança, praticar essa, se perdoar, nossa, se perdoar. Eu até me arrepio, me emociono quando eu falo sobre esse assunto, Anildo. Eu já participei de algumas experiências muito bacanas de dinâmicas de programação neurolinguística, que o foco principal era se perdoar. Muitas vezes a gente fica stuck aí, né, travados em situações onde a gente sabe que podia ter feito algo diferente, sabe que podia ter feito algo melhor com alguém querido, consigo mesmo, mas não fez. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que nos escuta, olhando direto para a câmera, e por que não, olhando direto para a sua alma. E você já se perdoou? Você já pensou nesses assuntos e se perdoou para viver uma nova realidade, se permitir jogar o próximo ponto? E você, Anildo, você já se perdoou? Literalmente milhares de vezes, né? Literalmente. E ainda vou precisar umas outras milhares ainda, né? Mas graças a Deus isso é algo que eu faço conscientemente, Leandro. Eu sempre me pego sempre nesse círculo vicioso sabe, de você querer os 120%, né? Essa autocobrança. Essa autocobrança, uma autocobrança negativa, né? Uma autocobrança negativa. Ou você devia ter feito assim, você devia ter feito assado, você devia ter falado isso, você devia, sabe? E de novo, né? Buscando aquela perfeição irreal, né? Mas quando a gente aceita as nossas imperfeições, o primeiro passo, Leandro, nem se concentrar no que você pode fazer, o primeiro passo verdadeiro é você se perdoar. É você... E você se perdoar, Leandro, você se perdoar mais ou menos falando o seguinte para você mesmo: olha, você não é o super-homem, tá? Fica tranquilo, fica em paz, você entendeu? Você é o Leandro, você é o Anildo, você é quem escuta a gente aqui. Você se aceita. Muito bom. E aí o próximo passo é você, então, já que eu sou quem eu sou, da forma que eu sou, aonde eu estou, né? Aquela frase que eu gosto muito, né? Então eu vou me concentrar em fazer o que eu posso, com o que eu tenho, aonde eu estou, agora. E tudo isso é consequência desse perdão pessoal. Muito bom. Nossa, isso é quase a conclusão do episódio, cara. Se a gente encerrasse por aqui, eu ia estar muito feliz com o episódio. Mas a gente tem até por hábito, depois de todos esses... a exploração desses temas e esses insights, a gente conclui o episódio, né? E, Anildo, eu começo aqui a conclusão do episódio, lembrando uma das coisas que inspirou, né? Inspirou quando eu propus esse tema para você, para a gente falar, foi muito com base nesse discurso do Federer, né? De que é só mais um ponto. Você errou, quebrou, machucou, vai para o próximo, é só mais um ponto.
E eu queria buscar aqui, sugerir, humildemente, né, como pecador e não como pregador, que você substitua a palavra busca da perfeição na sua vida pela busca da superação. Superação, fazendo um pouquinho, talvez tentar melhorar um pouquinho, porque a gente não está pregando aqui, a gente quer que você se torne extraordinário. E se tornar extraordinário é totalmente o oposto do conformismo, né? Então, sim, busque a superação. Não aceite saber que você pode ser melhor, né? Mas aceite as suas limitações. Busque a sua superação, a sua jornada. A Brené Brown fala muito disso, e o primeiro passo que ela aborda no livro dela é aceitando as suas vulnerabilidades, conversando sobre as suas vulnerabilidades, para que sim você possa jogar esse próximo ponto conscientemente, como diria o Federer, porque, olha, Anildo, aceitar a imperfeição é um caminho para a felicidade, mas não quer dizer que a gente está aqui fazendo uma apologia ao conformismo. Certo, Anildo? Então, absolutamente certo. Leandro, você concluiu super bem, cara. Vou só reforçar um ponto aqui. Aceitar a imperfeição é o único caminho para a felicidade. Oh, boa. Não existe outro. Boa, não existe dois. Se eu não aceitar a minha imperfeição, de novo, são duas imperfeições, as internas e as externas, né? E existe uma multitude, né, de situações em nossas vidas. Nós temos vários papéis na nossa vida. Não é só o papel profissional, o papel pessoal. Não existe isso. Para quem acompanha a gente, sabe que não existe vida pessoal, vida profissional. Existe a vida. Nossa vida, nós somos pais. Nós somos pais perfeitos. Nós somos filhos perfeitos. Nós somos irmãos, irmãs, chefes e funcionários. A partir do momento que a gente aceita nossas imperfeições, vai permitir que a gente se concentre em quem nós somos e no que devemos melhorar. Concentrando nisso, Leandro, a cada passo que a gente dá no momento que vivemos, no momento que estamos, o futuro próximo, as nossas imperfeições, elas serão diferentes ou menores, mas não serão mais as mesmas. Olha. E é isso que é viver, bom, Leandro. Muito bom. E viver, a essência de viver é isso, Leandro. Aceitar nossa imperfeição. Eu até convidaria as pessoas para até esquecer essa palavra imperfeição. É aceitar quem somos. Quem somos. Boa. Aonde estamos. Que as pessoas são diferentes. Somos diferentes. Chamamos nós de imperfeitos porque nós comparamos quem somos com as ideias dos outros. Ideias que acabamos aceitando. Né? Mas essa aceitação, aceitar a imperfeição, é o único caminho daqueles que buscam a felicidade, Leandro. Muito bom. Olha, e para fechar o episódio, eu peguei aqui uma poesia numa coletânea de um poeta chamado Rumi, uma coletânea chamada The Essential Rumi, traduzido por Coleman Barks numa inspiração mais contemporânea. E olha aí, segura essa pedrada você que nos escuta. A beleza da quebra. Começa a ler, já me arrepia, Nildo, mas vamos lá, vou tentar ser forte aqui. A beleza da quebra. Minhas rachaduras são mapas de lugares onde o amor entrou. Minhas cicatrizes são histórias de como eu sobrevivi. Não me peça para esconder as minhas imperfeições. Elas são a prova de que eu estou vivo. Muito obrigado por você que ficou aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio. Anildo, abraço, meu amigo. Prazer como sempre. Grande abraço, Leandro. Grande abraço, meu amigo.